nós ficamos responsáveis por falar sobre as vias de administração. A via de administração é o caminho pelo qual uma substância interage com o organismo. As vias de administração de fármacos podem ser divididas em enterais e parenterais. A escolha de determinada via de administração das drogas irá depender de vários fatores, como, por exemplo, efeito local ou sistêmico da droga, propriedade da droga e da forma farmacêutica, idade do paciente, conveniência, tempo necessário para o início do tratamento, duração do tratamento e obediência do paciente ao regime terapêutico. Alguns conceitos importantes das vias: absorção, passagem do fármaco do local de administração para o plasma, biodisponibilidade, formação de uma dose administrada de uma droga não alterada que atinge a circulação sistêmica, metabolismo da primeira passagem, metabolismo da droga no fígado antes que alcance a circulação sistêmica. As vias de administração são divididas em duas, enterais e parenterais. As enterais, a administração é feita no trato gastrointestinal e pode ser usada para desenvolver efeitos locais ou sistêmicos. As enterais ela é dividida em oral, bucal, sublingual e retal. A administração de efeitos por via oral é a mais utilizada, porque ela é segura e econômica, além de ser bastante confortável, sem apresentação de dor. Por exemplo, no uso dessa via, os medicamentos podem ter a apresentação em comprimidos, cápsula, pós ou líquidos. Eles se espalham pelo corpo, principalmente através do intestino, assim como os alimentos, quando comemos. Porém, a administração de medicamentos por via oral não é indicada em pacientes que apresentam náuseas, vômitos, que têm dificuldade de engolir ou desacordados, pois podem engasgar ou o medicamento não chegar ao intestino para ser absorvido. A via bucal é a administração de fármacos de efeito local. A vantagem é que ela é de ação rápida e aplicação simples. E a desvantagem é que ela tem risco de deglutição e absorção na mucosa. Já a sublingual, os medicamentos sublinguais são absorvidos rapidamente pela mucosa sublingual. Dessa forma, a administração o medicamento em comprimidos ou em gotas deve ser colocado embaixo da língua e deve permanecer ali até a absorção total. Nesse período, não se deve conversar nem ingerir líquidos ou alimentos. Os medicamentos administrados por essa via promovem efeito sistêmico em curto espaço de tempo, além de dissolverem rapidamente, deixando pouco resíduo na boca. Essa via é utilizada para a administração de medicamentos em algumas urgências, como ataque cardíaco. Nessa situação, o medicamento tem que chegar rapidamente ao coração. Já a retal, os medicamentos administrados por via retal são os supositórios. São receitados quando a pessoa não pode tomar o medicamento por via oral. Nem todos os medicamentos podem ser administrados por essa via. Eles podem ter efeito local ou sistêmico. Entretanto, essa via não é bem aceita pelos pacientes sobre alegação de incômodo, preconceito, restrições culturais. A via parenteral é a administração do fármaco fora do trato gastrointestinal. Ela pode ser de forma direta ou indireta. Esse tipo de administração é feita por meio de injeções. Esse procedimento é muito invasivo e causa dor. Utiliza-se geralmente para obter a ação imediata ou se as outras vias não podem ser indicadas. A via parenteral direta é dividida em intravenosa, que é a administração de drogas ou fármacos, soluções de hidratação ou alimentos em veias, como exemplo, soro ou catéter, que é utilizado quando estamos internados, onde são dosados os medicamentos. Essa administração permite que seja administrado um grande volume de líquido. A intramuscular é a administração em músculos profundos esqueléticos. Como exemplo, temos a aplicação de vacinas do músculo deltoide, coxa
e a parte dorsal do glúteo, como o medicamento benzetacil. A subcutânea é a aplicação de baixo volume de líquido aquoso ou oleoso no tecido subcutâneo. Como exemplo, nós temos a aplicação da insulina, que pode ser aplicada no braço, abdômen, coxa e nádegas. A intradérmica é a aplicação na camada dérmica vascular. Temos como exemplo os testes de sensibilidade e imunológico. Nessa via, a administração tem que ser de pequeno volume de líquido. A via intratecal é usada para a aplicação de drogas no líquido cefalorraquidiano, geralmente aplicada na medula espinhal, evitando a barreira hematoencefálica, atuando no sistema nervoso. A via intracardíaca é a administração do fármaco diretamente no coração. É raramente utilizada somente em casos de emergência. A intraóssea também é outra via raramente utilizada, geralmente em casos de emergência. A intraarterial é a administração de soluções ou fármacos nas artérias. É raramente empregada. As vantagens da via parenteral direta é a alta biodisponibilidade e a liberação no local de ação. Ela também não sofre metabolismo de primeira passagem. E a desvantagem dessa via é o maior custo, risco de infecção, uma via dolosa e é irreversível. As vias parenterais indiretas são cutânea, que é aplicada sobre a pele para ação local ou sistêmica. Temos como exemplo as pomadas, géis e adesivos. Também temos a via da mucosa, que é aplicada nas mucosas e tem um efeito local ou sistêmico com fácil absorção. A respiratória é a via do trato respiratório. Tem efeito local ou sistêmico e tem uma rápida absorção. Como exemplo, nós temos a inalação, usada para tratar doenças respiratórias como crises de asma, gripes e cansaço, ou a aplicação de medicamento na mucosa nasal, no caso de alergias e rinites. Também temos a via conjuntival, ou geniturinário, que é a ação local no olho, ou no sistema genital, ou no urinário. Um exemplo que temos é a aplicação de medicamentos na via vaginal, utilizada em casos de infecções. As vantagens da via parenteral indireta é que ela é indolor e evita o metabolismo de primeira passagem também. As desvantagens é que ela tem uma liberação lenta, pode ser irritante e os fármacos precisam ser altamente lipofílicos.